Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo de segunda-feira, primeiro vídeo de Outlander aqui do canal do ano. E antes de anunciar uma novidade muito bacana pra vocês no vídeo de hoje, eu só quero te convidar, né, se você tem vontade de comprar os seus livros de Outlander, tem vontade de montar a sua coleção de livros, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho muito bacana, com um precinho muito bom. Na maioria das vezes rola até um frete grátis por lá. Então sempre que vocês forem comprar os livros de vocês, livros, itens colecionáveis de Outlander, caneca, caderno, eu sempre deixo esses links aqui no box de descrição. Então sempre que vocês forem comprar, se vocês puderem me dar essa oportunidade de comprar pelo meu link, eu sempre ganho uma comissão quando vocês compram pelo link que eu deixo aqui abaixo. Então é isso, eu vou te agradecer muito. E sobre a novidade, eu tenho uma novidade pra vocês, eu espero muito que vocês gostem e que vocês participem. Eu decidi abrir um grupo no WhatsApp esse ano pra gente conversar muito sobre Outlander, sobre outras séries também, Virgin River, Bridgerton e outras séries e filmes. Também vou lançar algumas promoções nesse grupinho do WhatsApp. A gente vai conversar sobre teorias, temas, assim, de tudo, gente. Então, se vocês quiserem participar do nosso clubinho VIP lá no WhatsApp, o link para vocês participarem do grupo tá aqui no box de descrição. Lembrando para vocês que as vagas são limitadas, porque só cabe um certo número de pessoas dentro do WhatsApp, né, do grupo do WhatsApp. Não tem como estender esse número. Então, depois que esses números e essas vagas forem preenchidas, não tem mais como entrar, tá bom? Então, se você tem vontade de participar aí de um clubinho de Outlander e de séries incríveis e maravilhosas, acesse o link aqui no box de descrição. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês, assim, o vídeo é polêmico, acredito que seja polêmico, quero saber as opiniões de vocês, não deixem de comentar, se a sua opinião não for a mesma opinião que a minha, não tem problema, tá bom? Eu só peço que vocês respeitem a minha opinião e respeitem também a opinião dos demais seguidores. A gente só tá conversando, trocando ideias e expondo aqui o nosso ponto de vista sobre um assunto específico. Então, sintam-se à vontade e eu quero muito ler os comentários de vocês. Mas eu recebi um comentário que eu achei muito interessante no meu vídeo do Clube da Leitura. Na verdade, foi o primeiro de todos os vídeos do Clube da Leitura aqui do canal. O comentário foi do Washington Drummond e eu vou ler esse comentário aqui pra vocês. Acho que o mais triste da série, foi o que me fez parar de assistir, é que o universo feminino ignora o fato de que Frank foi abandonado. O fetichismo feminino suspira para o casal do século XVIII, tendo Jaime como o ideário do príncipe. O cara forte, bonito, atencioso, que sempre salva a donzela do perigo. Parece lindo, mas na verdade é uma história triste e de covardia. Para reforçar o ponto acima, sugiro 2 exercícios. 1. Assista o primeiro episódio e compare com o resto da série. Claire fez juras de amor para Frank, se casou, era apaixonada, transavam o tempo todo e então, o que aconteceu? Apagou-o de si? Qual será o próximo que fará Claire apagar Jaime? Acredite, ele existe, ela só não o encontrou. Segundo ponto, suponha que Jaime fizesse com Claire o que ela fez com Frank. Diga-se de passagem, seria o mais comum no mundo real do século XVIII. A história deixaria de ser tão bonitinha, não é verdade? Imagine que ao se reencontrarem 20 anos depois, ele decidisse ficar com outra e ignorasse a Claire e dissesse a ela o que ela disse ao cadáver do Frank. Eu te amei muito. E segue. E por falar na morte do Frank, até nesse momento a frieza da personagem foi nojenta. Ela nunca o amou e o cara ainda teve uma vida infernal por conta da crueldade dela. Ressalta-se que ela só voltou porque foi forçada e para cuidar da prole do Jaime. E quem foi que cuidou? Com todo amor? Para concluir, acho que essa série trata de um romance juvenil, adolescente, voltado ao público feminino, que envolve um abandono e uma mulher quase que patologicamente obcecada por um homem idealizado. O mais assustador de tudo é que esse ignorar de abandono do marido foi aceito tranquilamente pelo público feminino, o que demonstra o quão cruel pode ser a natureza e o profundo subconsciente feminino. Alguns chamam de hipergamia. Bom, esse foi o comentário do Washington, e gente, eu confesso pra vocês que eu achei esse comentário dele interessantíssimo, tanto pelos pontos que ele ressaltou nesse comentário, né, ele colocou aqui algumas questões, até alguns exercícios pra gente fazer, e eu te convido a fazer esses exercícios junto comigo. E Washington, se você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que você entenda o meu ponto de vista, mas assim, gente, tudo bem vocês discordarem também, tá bom? E comentem aqui pra mim o que vocês acham. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo, gente, não tem como não ficar, porque o comentário dele é muito extenso e eu tenho algumas coisas pra falar com vocês a respeito desse comentário dele. Vamos começar a destrinchar o comentário? Vamos fazer o primeiro exercício que ele deixa aqui pra nós, né? É o seguinte exercício.
Assista o primeiro episódio e o compare com o resto da série. Claire fez juras de amor para Frank, se casou, era apaixonada, transavam o tempo todo e então, o que aconteceu? Apagou-o de si? Bom, vamos até aqui, né? Temos alguns pontos muito importantes pra gente salientar antes da gente analisar esse episódio. O primeiro ponto a salientar é que a Claire, ela foi criada pelo seu tio e ela sempre disse isso pra nós, né? Apesar dele ter sido um bom tutor pra ela, nunca lhe faltou com respeito, ela sempre teve de tudo, ele não era um exemplo de amor que ela teve, né? Ele não conseguia demonstrar, ela não foi cercada de afeto, de amores. Segundo ponto é que a Claire, ela se casou muito nova com o Frank, ela tinha apenas 19 anos e ela conheceu o Frank, inclusive, numa expedição que o Frank foi fazer num local ali onde o tio dela estava trabalhando. Então ela conheceu esse historiador dessa forma, né? Eu imagino que o Frank, ele tenha se apaixonado pela Claire, assim, se não à primeira vista, não demorou muito. E durante o livro, né, durante vários trechos do livro e da série também, a gente pode perceber que a Claire, ela tinha, assim, um carinho pelo Frank, ela gostava do Frank, ela tinha uma certa admiração, respeito por ele, mas a gente sabe, a gente sentia que não era aquela paixão avassaladora. Então eu acredito que a partir do momento que a Claire começou a receber muita atenção daquele homem, né, daquele homem mais velho que ela, uma atenção, um carinho, um amor a mais, isso quando ela se casou com ele lá com seus 19 anos, eu acredito que isso tenha feito com que ela se apaixonasse por aquele homem, se apaixonasse pelo Frank e sim, escolhesse casar com ele. Mas aí veio o que, gente? Veio a guerra. Veio a guerra, separou os dois e aí eles ficaram 6 anos separados. 6 anos, gente. Vocês têm noção? Se eu não me engano, nesses 6 anos eles só se viram 2 vezes. E aí, gente, por mais que você tenha a conexão, né, que você converse com a pessoa, que você não se desconecte da pessoa, assim, 100%, aí vocês vão me falar, ah, tá, Tami, mas ela passou 20 anos separada do Jamie, e ela não se distanciou do Jamie dessa forma como ela se distanciou do Frank. Eu já vou chegar lá, tá bom? Não pensem que eu esqueci desse fato, porque eu não esqueci, não tem nem como esquecer, né? Mas eles passaram 6 anos afastados um do outro. E aí, aquele primeiro episódio que nós vemos na série e os primeiros capítulos aqui dos livros, nós vemos os dois se reencontrando depois de muito tempo, enfim, a guerra havia terminado e eles estavam juntos agora, pra valer, né? Novamente juntos pra sempre. Eles estavam tentando se reconectar, né? Estavam tentando se reaproximar e foi isso que a gente viu, foi esse início. E a gente consegue perceber que eles não estavam 100% confortáveis ali um com o outro, não estavam 100% presentes naquele local um com o outro ali nas primeiras páginas do livro ou nos primeiros minutos desse capítulo. Eles estavam realmente tentando, né, se reaproximar. Então eu meio que vejo esse casamento da Claire com o Frank como um refúgio que ela teve ali, né, para ter uma vida mais estável. Ela pensou que ficando com o Frank ela teria uma vida estável, uma pessoa que ela gostava muito e que a amava muito, né, uma pessoa que dava muita atenção e carinho e cuidado para ela. Então foi meio que um refúgio. Eu sinto como se tivesse sido realmente um refúgio que a Claire encontrou ali nos braços do Frank. Agora vamos pro segundo exercício que ele deixa aqui para nós, né? Suponha que Jamie fizesse com Claire o que ela fez com Frank, o que ele acha que seria mais normal, né? A história deixaria de ser tão bonitinha, não é verdade? Imagine que ao se reencontrarem 20 anos depois, ele decidisse ficar com outra e ignorasse a Claire. Bom, aí eu entro naquela parte que eu falei pra vocês, de que ela passou 6 anos separada do Frank e que ela não sentia a mesma coisa, não tinha a mesma sintonia, né? Quando eles se reencontraram 6 anos depois, mas aqui com o Jamie foi assim, a mesma coisa. Bom, não foi a mesma coisa. A Claire, ela amava muito o Jamie, ela passou esses 20 anos separadas do Jamie, amando muito o Jamie, e o Jamie também amando muito a Claire, mas quando eles se reencontraram, gente, vocês se lembram, houve uma estranheza, eles demoraram demais pra conseguir ali, né, ter o encaixe perfeito novamente, e pra falar a verdade pra vocês, eu nem acho que a relação de Jamie e Claire hoje em dia seja como a relação deles de quando eles se conheceram, de quando eles viveram aquele período juntos lá no passado. Acredito que eles se amem da mesma forma, com a mesma intensidade, ou até mais, né? Mas algumas coisas ficaram perdidas, né? Algumas coisas que a Claire viveu, que ela não contou pro Jamie, e vice-versa, né? Coisas que eles viveram separados um do outro, isso mudou quem eles eram pra sempre. Então nós sentimos sim uma certa estranheza entre o casal depois desses 20 anos, e quem está assistindo a série, está atualizado aí com a série até sua 5ª temporada, porque a 6ª temporada será lançada esse ano, consegue perceber que a proposta da Diana Gabaldon em relação a Jamie e Claire não é 2 pessoas que tinham um desejo carnal uma pela outra, 2 pessoas que sentiam um desejo muito forte, iam lá, transavam e pronto, acabou. Não.
Aqui nós vemos um casal que nasceram em épocas completamente diferentes, que se apaixonaram intensamente um pelo outro, e eles realmente se entregaram um pro outro, né? Eles não tiveram medida, não se contiveram, e eles realmente se entregaram um pro outro, se apaixonaram. Foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente. A Claire, ela não se entregou pro Jamie logo de cara, né? Pelo contrário, ela reluta muito quando ela o encontra. Ela só se casa com o Jamie pra se ver livre ali do Blackjack, né, pra ele não ter nenhum acesso ali a ela e não lhe fazer nenhum mal. E a princípio era só isso. A Claire tinha desejo sim pelo Jamie, né, afinal de contas ele era muito bonito, ela sabia que ele despertava algo a mais nela, mas ela tentou, gente, se conter, se controlar ao máximo, né? Ela só não conseguiu e realmente se rendeu a essa paixão dos dois. Então não foi uma coisa proposital. Eu vou precisar discordar do seu comentário, Washington, assim, com todo respeito, respeito muito seu ponto de vista, mas por esses pontos que eu levantei nesse vídeo, eu preciso discordar de você. Agora, eu não discordo de você no ponto que você falou aqui, no ponto que você mencionou, que a Claire, ela precisou retornar pro tempo dela, pro futuro, obrigada, porque ela estava grávida do Jamie, e quem foi que cuidou dessa criança? Foi o Frank, né? A gente sabe que o Frank só aceitou cuidar dessa criança porque ele realmente amava muito a Claire e ele queria ficar perto dela, né? Ele preferia estar perto dela, aceitando essa criança de outro homem, aceitando essas condições que ela impôs ali de eles não terem um casamento, repleto de amor, de sexo, de troca de afeto, de carinho, né? Ele aceitou essas imposições para estar perto da Claire. E nesse momento, assim, eu acredito que a Claire tenha sido, sim, um pouco egoísta. Ela podia ter liberado o Frank, né? Podia ter mantido a menina, podia ter mantido a Brianna perto do Frank, porque ambos se gostavam muito, tanto Brianna gostava do Frank, quanto o Frank tinha adoração pela Brianna, então eles podiam ter mantido esse contato, mas eu acho que a Claire podia ter liberado o Frank, sim, pra ele ser feliz, sabe? Eu sinto que ela prendeu o Frank, ela não queria ficar sozinha, né? Ela sempre manteve o Frank ali ao seu alcance, quando eu precisar de você, quando eu quiser você, você tá aqui pra mim, mas quando eu não quiser, o problema é seu, você que se vire. E eu senti que isso poderia ter sido evitado, não precisaria ter sido dessa forma. O Frank poderia ter tido, no mínimo, a chance de ter encontrado a felicidade. Então tá aí, gente, o vídeo de hoje foi esse. A gente destrinchou o comentário do Washington, que por sinal achei muito interessante. Quero saber as opiniões de vocês também a respeito desse comentário dele. Se vocês pensam igual a ele, se vocês têm pensamentos diferentes, comenta que eu quero saber o que vocês acharam. Eu agradeço demais a vocês que sempre comentam nos vídeos, que fazem comentários, assim, super elaborados, comentários, assim, que geram essas discussões bacanas pra gente ter aqui no canal, pra nós trocarmos aqui no canal, né, pra gente trocar as nossas opiniões. Acho muito válido, até pra gente entender um pouquinho do ponto de vista de cada um a respeito do mesmo assunto. Acho isso super interessante, espero muito que vocês tenham gostado, e em breve eu trago mais vídeos no estilo desse aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, nós nos vemos no vídeo de quarta-feira, Clube da Leitura. Super beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau!